Olá, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre residência na Itália. Eu preciso falar sobre isso com vocês e eu quero, de cara já no início desse vídeo, dizer o seguinte. Vai ser muito difícil para mim gravar esse vídeo porque eu tenho visto muita gente falando absurdos sobre residência na Itália e eu quero fazer um pacto com você. Tá? Eu vou te passar as informações tal qual a legislação italiana exige, funciona e determina. Não é o que eu gostaria, não é a forma como eu acho melhor ou mais ou menos. Eu vou te passar o panorama, o que a legislação diz, e eu quero que você tenha discernimento suficiente para toda vez que você ouvir alguma coisa que confronte o que, não o que o Fábio está falando, mas o que a legislação italiana fala, eu gostaria que você tivesse o discernimento para pedir para o YouTube, por favor, nunca mais me mostre vídeos deste canal. Porque eu começo dizendo para vocês, quando eu ouço alguém que diz que entende sobre o processo de reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis, abrir a boca e dizer residência fictícia, usar este termo, residência fictícia, eu não sei nem como colocar em palavras o desaponto, porque não existe, não há possibilidade legal de uma residência ser fictícia. E ao longo desse vídeo eu vou te explicar os motivos legais pelo fato de que quando alguém abre a boca para falar isso, peça para o YouTube nunca mais recomendar o vídeo dessa pessoa, porque ela tá falando o que ela gostaria que fosse em base de um tirado do nariz dela, porque a legislação diz uma outra coisa, diz que não existe residência fictícia e eu vou compartilhar com vocês hoje sobre isso, tá? Vamos começar dizendo o que é que diz a legislação sobre residência versus cidadania italiana. Cidadania italiana, ela é regida por uma lei número 91 de 1992, que não fala de residência, tá bom? Ah, outra coisa, a cidadania italiana não é regida pela Constituição. Então, se eu aparecer para você algum vídeo de algum especialista em cidadania italiana dizendo não, a lei não pode mudar porque está na Constituição, você já sabe o que fazer, certo? YouTube, por favor, nunca mais me mostre vídeos dessa pessoa porque ela não, ou ela é incompetente ou ela é picareta. Das duas formas, ela pode te prejudicar no seu processo, porque se ela for incompetente e não saber o mínimo do serviço dela, ela vai te prejudicar em outras situações. E se ela é picareta, eu não preciso dizer o porquê que você tem que ficar longe de picaretas, né? Então vamos lá. Então a legislação 91 de 1992 não fala de residência. Certo? A residência ela aparece na circular K28 ou K28. E nessa circular que pega a lei 91 e explica para os oficiais de status civil, sejam do Brasil, sejam da Itália, sejam do resto do mundo, como na prática a gente aplica e como é possível fazer o processo de reconhecimento iure sanguinis dos requerentes. E essa circular ela diz o seguinte: primeira coisa, o cidadão que quer ter a cidadania italiana reconhecida, ele é obrigado a solicitar o pedido no local onde ele é residente. E aqui a Itália faz uma distinção entre Itália e exterior. Então toda vez que você estiver lendo algum documento italiano que fala all'estero, é all'estero da Itália, tá bom? Então diz o seguinte: se a pessoa é residente na Itália, ela tem que solicitar a sua cidadania para o síndaco do comune onde ela é residente, vistos os pressupostos legais da residência, que a gente vai falar daqui a pouco. Se essa pessoa vive no exterior, ela é obrigada a solicitar para o consulado italiano que atende à jurisdição onde ela reside. Então, aqui, de cara, a gente já percebe o seguinte. Eu não escolho os consulados onde eu quero fazer meu processo. Eu moro em São Paulo, demora não sei quantos anos. Eu quero fazer em Belo Horizonte, que demora 1. Não pode. A menos que você seja residente em uma cidade que faz parte da jurisdição do consulado de Porto Alegre, você não pode escolher onde você quer fazer. A mesma coisa na Itália. Se eu sou residente em Pisa, eu não posso fazer meu processo em Livorno. Se eu sou residente em Lucca, eu não posso fazer meu processo em Firenze. E assim por diante. Então ali nasce a ideia da residência. Então, e essa circular ela diz: visto os dispositivos legais sobre a residência na Itália. E aí, ok, desde que o mundo é mundo, eu entrei no mundo da cidadania em 2005, há 20 anos atrás. Desde então a gente já sabe que se eu quiser ter o meu processo reconhecido pelos consulados, eu vou esperar um tanto de tempo aí, mais ou menos uma década. E desde então a gente sabe que a forma mais fácil é para a Itália fazer o processo de cidadania. Por quê? Porque na Itália demora poucos meses, certo? Vá bem.
Allora, aí temos uma coisa maravilhosa que aconteceu em 2007. O governo italiano, visto que temos descendentes de italianos pelo mundo, o governo italiano criou uma circular que diz para os nossos descendentes, os descendentes de italianos, que queiram realizar o processo na Itália, nós vamos facilitar esse procedimento. Então eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Eu vou repetir. O governo italiano, o Estado italiano, criou uma facilidade para que a gente possa ir para a Itália realizar o nosso processo de reconhecimento. Existe uma circular 68 que diz: cidadãos italianos ou descendentes de cidadãos italianos não precisam de um visto italiano, o famoso permesso de soggiorno. Eles não precisam. Nós somos especiais para o governo italiano. Ou vejam vocês, o que o governo fez? Estas pessoas, desde que comprovadas, e a única exigência que eles fazem é que nós tenhamos toda a nossa documentação para o processo, nesse caso, traduzida e apostilada, nós vamos diretamente para um Fisioanagrafe, que é um setor da prefeitura na Itália, responsável pelos pedidos de residência, pedidos e controles de residência. A gente chega lá e diz: eu sou descendente de italianos, eu tenho essa circular aqui, eu quero solicitar a minha residência. Para vocês terem uma ideia, não existe pedido de visto na Itália. Por exemplo, se eu estou na Itália, eu sou estrangeiro, arrumei um trabalho na Itália. Não pode. Uma pessoa não pode solicitar um visto na Itália. A pessoa tem que solicitar um visto fora da Itália, um visto de entrada, que depois vira um permesso de soggiorno. A gente pode utilizar os nossos 90 dias como turistas para poder solicitar a residência. Vocês não têm noção do quão grande é isso, do quão maravilhoso é isso, porque só quem esteve dentro de um ficho immigrazione, de uma questura, vendo um desgraciado do estrangeiro ter que provar a quantidade de documentos que ele tem para poder renovar um visto dele. Aí a gente chega lá lindos e maravilhosos, só com os nossos documentos, dizendo: eu vim pedir minha residência. Por quê? Porque eu sou especial, eu sou descendente de italianos, eu sou italiano segundo a legislação, eu vim solicitar minha residência. Só isso já quebraria a ideia de que ir para a Itália fazer isso é errado. Não, tem uma lei. E como se não bastasse, nós também temos uma lei, outra circular, que diz o seguinte, que ao contrário dos poveri disgraziati stranieri, que não podem ou que eles precisam de uma série de comprovações para poder continuar e renovar o seu visto, a gente não só não precisa de um visto de ingresso, a gente pode fazer o nosso processo de residência em 90 dias da nossa entrada, como a Itália ainda falou: tá, mas e se o processo desses nossos descendentes demorar mais de 90 dias? Eles vão ficar irregulares, a gente tem que dar um jeito nisso. Aí a Itália criou, não existia até 2007, um permesso de soggiorno chamado permissão de estadia em espera de cidadania, senhoras e senhores. Então nós temos um permesso de soggiorno em attesa di cittadinanza que diz que todo e qualquer descendente de italianos que esteja na Itália realizando seu processo, e a gente já deu esses 90 dias para eles, para que eles não precisassem de um visto. Se ultrapassar esses 90 dias, eles vão poder, ao contrário de qualquer outro estrangeiro, somente nós podemos fazer isso. Eles vão poder solicitar a extensão por até um ano, através de um pedido de permesso de soggiorno in attesa di cittadinanza. Então, este é o conceito legal hoje que existe na Itália, para que um descendente de italianos possa fazer a sua residência e continuar no país. Muito bem, eu comecei esse vídeo falando sobre o porquê que, ao ouvir alguém falando sobre residência fictícia, isso dói os ouvidos. Porque não existe. Porque o que diz a legislação? Uma pessoa é residente ou ela não é. Existe um pedido de residência. E a residência ela é aceita ou negada. Vou agora abrir aspas e compartilhar com vocês o que uma professora de status civile anagrafe, de um curso que eu participei junto com outros oficiais de civile anagrafe, disse quando uma ufficiale anagrafe disse, abre aspas: doutora, o que a gente faz? Porque eu sou contrária que as pessoas venham para a Itália fazer o processo de cidadania aqui. Eu sou contrária. É um saco, eles deviam fazer isso no consulado, eles vêm e enchem o meu saco. O que eu posso fazer para não aceitar essas pessoas? Porque a gente sabe que a residência deles é falsa. Fecha aspas. Passa 10 segundos, a professora olha e fala assim: o que você acabou de dizer? Qual o termo que você usou? Aí a oficial diz:
Não, eu quis dizer... Não. Você usou a frase residência fictícia. Eu espero ouvir isso de uma pessoa ignorante. Eu não admito, palavras dela, eu não admito que um ufficiale de stato civile que passou num concurso público, que deveria saber o que é certo e o que é errado, eu não admito e jamais eu quero ouvir de novo num curso aqui alguém abrir a boca para falar tamanho absurdo. Porque não existe residência fictícia, senhora. Porque se existe residência fictícia, você cometeu crime. Afinal de contas, a residência é ou não é? O que ela quis dizer com isso? Eu entro, então vamos lá, pego agora na prática, né? Vocês aprendem comigo no Manual Sagabuca ou dentro da Escola da Cidadania Italiana que a gente pode fazer o processo na Itália sem a necessidade de um permesso. Então a gente aluga um imóvel, ou a gente vai ser recebido por um consultor, ou por um amigo, então a gente vai ter um documento. A gente vai ter um contrato de aluguel, ou a gente vai ter um documento que alguém está nos hospedando. A gente chega no Fischanagrafe, que é o setor responsável pelas residências. O que acontece ali? O funcionário público ele tem que se certificar que o nosso pedido é legítimo. Então, o que ele verifica nesse momento? Se eu estou regular no país, porque eu sou estrangeiro, né? Até que eu tenha minha cidadania reconhecida, legalmente eu sou estrangeiro. Eu apresento meu passaporte brasileiro, eu sou estrangeiro. Primeira coisa que ele faz, você está regular no país? Deixa eu dar uma olhada. Se nós entramos diretamente na Itália, nós temos um carimbo italiano, aquela circular que eu disse para vocês agora há pouco, a 68, diz: até 90 dias da entrada na Itália regular, ele pode solicitar a residência. Então ela olha, tá regular. Não tem um carimbo na entrada na Itália, eu fiz conexão em outro país, então eu preciso fazer um documento. A mesma circular disse, olha, para os nossos descendentes, se eles não vierem diretamente para a Itália, tem uma outra circular chamada 32 que a gente explica também como fazer um negócio chamado declaração de presença dentro de 8 dias da entrada. Então, ou eu apresento, e aí o funcionário público ele olha para saber se eu tenho meu carimbo de entrada na Itália, se eu não tiver eu tenho que apresentar uma declaração de presença que prova a data que eu entrei na Itália, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, quanto tempo que eu ainda tenho legalmente. Então, primeiro ponto, eu comprovo que eu estou regular no país, certo? Segundo ponto, eu tenho que comprovar que eu estou regular em um imóvel. E aí, ele vai me pedir um documento do imóvel. Tá, eu tô lá na Via Garibaldi. Tá, o que é? O que você está fazendo lá? Você comprou imóvel? Você alugou imóvel? Você está recebendo? Alguém está te recebendo? Ah, eu estou sendo hospedado por um amigo. Ok, cadê o documento? Cadê o documento do imóvel, do amigo, a declaração, o pedido de residência? Eu preciso de uma série de informações para saber se está tudo certinho. E ele começa, veja como não existe residência fictícia. Ele vai começar a verificar. Na hora ali, não é que ele vai ver isso depois. Ele vê isso na hora. Ok, esse documento é válido, é um contrato, ou é uma cessão de fábrica. Ok, va bene. Então ele comprova que eu estou regular no país, e ele comprova que eu estou regular em um imóvel. Só que a residência, o Código Civil italiano, quando fala sobre residência, diz que residência é o lugar onde a pessoa tem uma dimora habituale. O que significa isso? Onde a pessoa vive de fato. Então, eu me transferi do Brasil para a Itália e eu preciso, o funcionário público, o Anagrafe, ele precisa se certificar que eu estou dando uma declaração verdadeira, que eu vivo verdadeiramente naquele lugar que eu estou dizendo para ele que eu vivo. Porque ele não vai acreditar só na minha palavra, porque a lei diz que ele tem que confirmar a dimora habituale do richiedente, do requerente. O que ele faz? Ele faz o que ele pode naquele momento, que é, confirmei que ele está regular no país, confirmei que o imóvel é idôneo, não consigo ainda confirmar a dimora habituale. E ele me diz, está aqui o seu pedido, eu aceito agora o seu pedido, porém, eu ainda não posso aceitar efetivamente o seu pedido de residência, porque eu preciso confirmar que você tem a dimora habituale. Então, para isso, eu vou mandar um guarda municipal na sua casa. E esse guarda vai confirmar se você realmente mora lá, se esse imóvel é idôneo, se tem condições higiênico-sanitárias. E aí começa uma parte da confirmação, do acertamento da residência pelo guarda municipal, pelo vigílio urbano. Esse vigílio conversa com vizinhos. Ele passa, antes de bater na porta, ele passa algumas vezes para ver se tem luz acesa, se você está lá realmente. Ele tem que se certificar que você está vivendo lá. E aí, o que acontece? Depois, e demora 45 dias, ou pode demorar até 45 dias o acertamento do guarda municipal. Nesse prazo,
Ele vai uma vez, ele olha, ele conversa com os vizinhos. Eu sei porque eu já tive que responder dúvidas por vizinhos. Duas vezes, mas duas vezes, em casas diferentes, eu já fui parar pelo vigília. Tchau, senta, mas mora alguém ali? Sim, é porque a gente tem um pedido de residência ali que ainda está em acertamento. Você pode confirmar para mim que tem alguém, mudou? E eu sabia que tinha mudado alguém, mas eu não sabia quem. Falei, olha, em efeito, faz um mês que eu vi uma movimentação aí, eu vi um caminhão, eu vi pessoas chegando. Eu não sei quem é a pessoa, não sei quantas pessoas moram, porque a vigileza me perguntou, era uma mulher. Ah, mas você sabe? Não, eu não sei quantas pessoas. Eu sei que eu vi um senhor, um pouquinho gordinho, e ele sai de manhãzinha e volta à noite. Não sei se acho que ele trabalha. Ela aqui mostra que ele trabalha. Ok. Então, lei me confirma, né? O senhor me confirma que tem alguém? Eu falei, sim, eu confirmo que tem alguém aqui, eu tenho certeza, né? Porque eu vejo todo santo dia a pessoa indo embora e voltando. Ah, va bene. Não sei, ela pode não ter passado para confirmar, ela pode ter voltado lá no Fisionagraphy e dito, olha, conversei com os vizinhos e efetivamente ele mora lá. Ou seja, viu que eu tô residente, que eu tô legalmente no país, viu que eu tenho um imóvel idôneo porque eu tive que apresentar uma série de documentos, o guarda municipal passou e verificou objetivamente, não subjetivamente, que existia alguém naquele imóvel e somente neste momento, visto todas essas condições, porque aí o guarda municipal volta no Fisionagraphy e diz, tá aqui ó, o acertamento é positivo. Encontrei a pessoa, ou conversei com os vizinhos, ou passei mais de uma vez ali, 2, 3 vezes, vi a pessoa em horários diferentes, vi que realmente tem alguém ali vivendo. Confirmo positivamente. A minha parte, eu posso te dizer que eu vi essa pessoa morando lá. E aí, e somente aí, senhoras e senhores, o Fisionagraphy conclui o pedido de residência positivamente. Porque se o vigile volta e diz, olha, não encontrei ninguém lá. O que o oficial fala? Tá bom, então daqui a uma semana você volta de novo. Eles têm 3 vezes. O procedimento técnico se eu quero negar um pedido de residência, porque veja, até esse ponto a pessoa não é residente. Ela está esperando o acertamento final. O comune, se quiser negar um pedido de residência por não ter as condições necessárias do que diz a lei, tem que, durante um arco de 45 dias, mandar o guarda municipal ou um comunicado por escrito 3 vezes, ou seja, tem que ser 3 tentativas de acertamento da polícia municipal. Se visto essas 3 vezes e não deu certo, vai mandar um comunicado. E sabe como vai ser o comunicado? De acordo com a verífica da Polícia Municipal, não podemos aceitar o seu pedido de residência porque não tem os pressupostos tal. O senhor tem 10 dias para apresentar recurso para nos provar que estamos enganados. Então, como é Katsu? E aí, quando eu falo, e vocês agora vão bloquear qualquer pessoa que fala um absurdo desse, residência fictícia não existe porque ela existe ou não existe a residência? Não existe residência falsa. Por quê? Porque se existir uma residência falsa, significa que é um crime. O funcionário público mentiu. Aí a gente não está mais falando de lei. A gente está falando de irregularidade, ilegalidade. Aí, quando você ouve processos foram cancelados na Itália e pessoas foram presas, não é porque a residência era fictícia, é porque alguém cometeu um crime. E aí o crime pode ser inúmeros, tá? Mas aí não vem ao caso. E aí, uma vez que o guarda passa, confirma a dimora habituale e devolve para o Fisionagraphy, aí nosso processo continua. Aí nós temos o direito, de acordo com a circular, com a legislação, com a capa 28, lembra que eu falei no início? Nós podemos solicitar o nosso pedido de cidadania somente onde nós somos residentes. Terminado o processo de residência, aí a gente tem o direito de, então, ir lá e pedir protocolar os nossos documentos e efetivamente começar o nosso processo de cidadania. É um vídeo longo, mas eu acho que eu consegui cobrir todos os detalhes de alguém. Se você que está desse outro lado, por algum motivo, estava com medo de vir para a Itália para fazer o seu processo de cidadania, porque ouviu falar que não pode, que é errado, que é proibido, que é ilegal. Como eu disse no início, agora você tem todos os elementos legais para discernir, para ter o discernimento de, ok, eu não sou consultor presencial, eu não ganho 1 centavo você vindo para a Itália ou não vindo para a Itália. Então, assim, não é que eu tô
criando conteúdo para ganhar você como cliente, para dizer, não, venha para a Itália porque... Não, eu não sou consultor presencial. Eu tenho a minha escola da cidadania italiana, que é uma área de membros por assinatura, virtual. Tem gente lá que está fazendo os processos pelo Brasil, tem gente que faz processo via judicial, que entra lá porque está desesperado, e tem gente que vem para a Itália. O meu foco é ensinar as pessoas a irem para a Itália. Simples assim. Então, assim, não é que eu tô criando esse conteúdo com hackzinho para tentar te mostrar que você tem que me contratar, porque você não tem como me contratar para fazer o seu processo na Itália. Sinto muito, já foi o tempo, já fiz 296 processos presenciais, não faço mais processos presenciais, porque o meu negócio agora é 100% online. Mas essa é a lei. Inclusive, na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links que eu mostrei para você, que eu falei aqui. Eu vou mostrar, deixar o link da capa Vintotto, das circulares 32, da circular 68, você vai poder ler. Você vai ler um documento em italiano dizendo como nós concebemos a ideia de que os nossos descendentes italianos são especiais a ponto da gente dar para eles um permesso de soggiorno e cittadinanza ou a possibilidade de solicitar a residência sem a necessidade de um permesso de soggiorno. Digo de novo, vocês não têm noção do quão grandioso é isso dentro de um país extremamente burocrático que vê a imigração como um problema, e eles resolveram criar isso num governo de direita. Lá em 2007 o governo era o governo Berlusconi, um governo de direita criou essas facilidades pra gente, que tradicionalmente eles deveriam ser contra a imigração. Naquele momento eles viam que nós não é, pelo contrário, temos documentos, temos leis feitas pra gente. E a lei não é feita para o descendente de italiano que quer solicitar a sua cidadania no Brasil. As circulares que foram criadas foram, e vocês vão ler aqui na descrição, eu vou deixar o link, e você vai ler uma circular dizendo como os descendentes de italianos que queiram vir à Itália solicitar a sua residência para fazer o processo de reconhecimento iuris sanguinis podem ficar regulares no país. Se fosse irregular, não ia ter um documento do italiano, concorda? Então, é isso. Eu espero que, a partir desta nossa conversa aqui, você entenda. Use muito o botãozinho. YouTube, por favor, nunca mais mostrar vídeos deste canal para mim, e a sua vida vai ser muito mais feliz, muito mais contente. E se você gostou, não gostou, tem alguma coisa para dizer, deixa um comentário aqui embaixo, leia a descrição do vídeo, se inscreva no canal, deixa o joinha, clique nas notificações, clica no sininho, e a gente se vê então num próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.